do jato supersônico tricolor. Fluminense, que foi lá na casa do Grêmio. Todo mundo errou o palpite, que eu acho, né? Todo mundo falou que ia ser vitória do Flu. Eu falei que ia ser empate. Você falou empate? Acho que o Vini falou 0x0 feio. Acho que alguém falou vitória do Fluminense comigo. Eu acho que eu falei vitória. Eu não sei se eu falei empate, eu falei vitória. Não, vocês dois foram de vitória do Fluminense. Vitória do Fluminense. Ah, é? Perfeito. 2x1 Grêmio, Fluminense começa esse jogo vencendo. Polêmicas envolvendo esse jogo, polêmicas. Mas enfim, outro jogo muito maneiro também da rodada. Cara, foi um jogo maneiro. Cara, Fluminense e Grêmio geralmente são jogos bons, né? São dois times que gostam de jogar. Nos últimos anos tem sido só jogos bons, filho. Só jogo. Teve aquele que, cara, numa... Pô, mas foi 2012, eu acho, lembra? Que o Fred fez o gol de voleio, você lembra desse? Acho que foi 4x3, uma parada assim, no Engenhão. Mas já que tu tá puxando da memória algumas coisas, vou começar por você então, falando do Flusão. Posso começar, cara, eu vou te falar. 2x1 pro Grêmio, mas na minha opinião é uma vitória injusta. Injusta, na minha opinião. Pra mim, o Fluminense merecia sair vitorioso dessa partida. Pra mim, o Fluminense jogou muito melhor e foi superior que o Grêmio na partida inteira. Não só em alguns momentos. O Fluminense, pra mim, foi superior sempre na partida. Sempre. Não merecia ter perdido. Mas faltou aproveitar melhor as chances. Fala. Posso fazer uma pergunta? Pra tu Pode. já embalar aí. Eu lembro, acho que na live passada, que o Lucão falou que o Grêmio era superestimado. Você acha que o Fluminense tem um melhor time do que o Grêmio? Ah, acho. Acho não, tenho certeza. Pra mim, o pegando o nome por nome, Fábio Grando. Fábio. Desculpa. Samuel Xavier. Quem é o outro? Samuel Xavier. Contra qualquer um hoje. Samuel Xavier ou Danilo? Calma aí, então. Não, é João Samuel Pedro. Xavier. É o Samuel João Xavier. Pedro, se eu não me engano. Samuel Xavier. Vamos que vamos. Vou pegar aqui as duas escalações. Pega aí. Calma aí. Cheguei. Pô, Nino e o zagueiro do Grêmio. Nino e Marlon. Rodrigo Eli ou Nino? Nino. Bruno Alves ou Marlon? Marlon. Marcelo ou Reinaldo? Nem precisa. O Reinaldo é horrível. Caralho, vai forte. Calma. Ronald ou Danielzinho? Danielzinho tá jogando Vila Sante ou André? Desculpa. Ganso ou Ferreirinha? Ganso. Acho que dá disputa, mas eu fico com o Ganso ainda. Acho que é diferente, mas... Keno ou Bitelo? Keno. Diferente. Keno. Arias ou Arias. João Pedro Galvão? Arias. Germancano ou Luiz Soares? Luiz Soares. Luiz Soares. E eu ia falar dele, Gaúcho ou Fernando Gaúcho ou Diniz? Diniz. 11x1, filho. 11x1. Você falou do Soares, puxou um gancho aí, que eu ia falar dele. Apesar do Fluminense ser muito superior, na TV Globo, na Plim Plim, deram o melhor da partida, se eu não me engano. Foi pro... Cara, pra quem que eles deram o melhor da partida? Pro Grando, falaram que ele decidiu o jogo pro Grêmio, pro goleiro. Mas pra mim, o melhor da partida do lado do Grêmio foi o Luiz Soares, irmão. Porque todo o ataque do Grêmio, literalmente todos os ataques passam por ele. Aquele Ou bolão que ele passe, deu pro gol. ou ele finaliza, ou inicia ali alguma jogada, puxa, abre um espaço. Cara, é surreal como joga Luiz Soares aqui no Brasil. Jogava assim também na Europa, mas aqui a gente vê o nível como é diferente. Luiz Soares é completamente diferenciado, irmão. Não, e ele já mais velho, né? Pô, Não, muito ele mais velho sem joelho, pô. Sem joelho, sentindo dor, joga dessa maneira. Fato. E tipo, não tem a velocidade do Luiz Soares de 2015, 2016, ou então a velocidade do Soares de 2013, que se destacou no Liverpool. Mas, cara, é um cara que com a bola no pé ele sabe o que fazer, tá ligado? Ele passe entre linhas. Ele tava jogando entre as linhas ali, a linha do meio de campo e entre a linha do meio de campo e a linha defensiva do Fluminense. Cara, ele acha um passe absurdo pro Bitelo, deixa o Bitelo de cara pro gol, mano. Entendeu? Então, tipo, tem que ter muito refino técnico, principalmente falando de um centroavante, né? Porque se a gente for pegar os centroavantes da geração do Soares, eu acho que o Cavani não tem a capacidade, por exemplo, de dar um passe desse que o Soares. O Soares é outro nível, eu acho. Mano. Refino técnico é um dos melhores centroavantes que eu já vi. Você vê naquele gol no lado do Grêmio também, que ele que queria dar um passe genial pro Reinaldo, sabe? Aí acaba que foi um gol contra, mas foi anulado, que o Reinaldo estava impedido. Mas voltando ao jogo, cara, o Fluminense superior na partida, acabou sendo derrotado, teve chances, final polêmico da partida. Vai destacar também, a gente não separou aqui jogador de destaque do Fluminense pela derrota e tudo mais, mas eu achei uma partida sensacional do Keno, cara. Keno, pra mim, jogou muito, foi o melhor jogador do Fluminense, na minha opinião. O André também apareceu muito ali,
pitbull no meio campo, o André tá jogando muito. Cara, eu acho que tem um futuro muito promissor no futebol mundial, não só aqui no Brasil. Acho que ele vai ser um dos grandes craques aí, talvez o principal volante da seleção brasileira aí para o próximo ciclo. Fez uma partida sensacional também. Voltando a marcar gols. Saiu até um corte hoje sobre isso. Por que Germancano tem feito menos gols? E eu pensei nisso na hora, Arthur. Lembrei de você? A gente fez esse corte, ele tinha feito 2 gols, um foi anulado. Eu falei, caraca, só porque vai sair um corte, tem gente falando que o Cano não faz mais gol, ele fez 2. Mas enfim, eu quero deixar vocês falarem para depois a gente falar sobre a polêmica no final do jogo. Quero saber de vocês o que vocês acharam desse jogo, a análise de vocês. Que a minha foi isso mesmo. O Fluminense, para mim, merecia ter vencido essa partida. Os números não mentem. O Fluminense amassou o Grêmio na arena. Assim como o Flamengo, só que eu acho que dessa vez faltou um pouco de sorte do Fluminense, talvez. Que aquele jogo que o Flamengo amassa o Grêmio na arena na Copa do Brasil, o Flamengo sai vitorioso, o Grêmio não conseguiu achar os gols. Nesse Fluminense, o Grêmio acaba achando 2 gols e o Fluminense não consegue ali finalizar bem na hora de decidir. E que é um problema... Ele estava anulado, né? Foi anulado. Que é um problema recorrente do Fluminense em alguns momentos, né? Que joga melhor sempre, mas na hora de finalizar e decidir a partida não consegue. Mas é isso aí, Vini. Fala aí. Cara, então, tô com o LF nessa. Acho que o que ele disse tem muito embasamento, até porque o Flu jogou muito mais que o Grêmio, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. A verdade é que o Grêmio conseguiu achar os gols. Achou o gol do Bitelo com um passe absurdo do Soares. E no segundo gol, o gol do Ferreirinha, achei um pouco de, tipo assim, falha na comunicação ali dos setores e tal, principalmente porque o Marcelo tava voltando, então, né, à toa que o gol saiu pelo lado esquerdo da defesa do Fluminense, lado direito do ataque do Grêmio, no qual o Ferreirinha teve a calma de conseguir dominar, conseguir ajeitar a bola e finalizar gol. Infelizmente não deu para o Fábio, só que são detalhes, mas infelizmente detalhes decidem partidas, e foi o que aconteceu. O Fluminense, como sempre, muito dominante, com a bola no pé, tomando as ações ofensivas do jogo a todo momento. Teve um momento da partida que o Fluminense teve cerca de 70% da posse de bola. Então, tipo, são números bastante... Aí, pegando a posse de bola toda, 72 a 28 do jogo. Olha os passes, irmão. Passes trocados. Pô, então, a verdade é que o Grêmio jogou na defensiva, foi com Ferreirinha e Bitelo de titulares justamente para ter essa válvula de escape, né, de sair dos contra-ataques, e conseguiu, em 2 bolas rápidas, né, trabalhadas pelo meio de campo, fazer os gols, coisa que não conseguiu acontecer com o Fluminense. O Fluminense fez 1-0, né, abriu o placar com o Germancano. Como vocês disseram, uma ótima partida do Keno. Tipo, normalmente a válvula de escape, né? O cara que pega a bola na defesa e vai puxando até o ataque é o Arias, né? Mas na partida de ontem foi o Keno. O Keno é muito craque de bola. Achei o Arias bem marcado nessa partida. Exato. Então é bom saber que tem como você contar com o Keno, né? Quando você precisa de um cara para ser a válvula de escape sem ser o João Arias, né? Além disso, o Danielzinho, para mim, foi muito bem na partida. Entrou muito bem. Gostei da partida do Danielzinho. E é bom saber que ele chegou para ser um terceiro homem ali da dupla de volâncias, né? Junto com o André e Martinelli, para mim, são titulares. Alexander tá voltando de lesão, já voltou a treinar com bola. E o Danielzinho chega ali para somar também, porque fez uma boa partida ontem. O passe pro Keno, que ele acha o Germancano, foi do Danielzinho. Então, achei que jogou muito bem o Danielzinho também. Pode falar, Elias. Cara, rapidinho, só te interrompendo. Você falou do Danielzinho, que chegou jogando bem. O Léo Fernandes também tem feito boas atuações. Eu queria destacar também a contratação do Ione Gonzalez, completamente desnecessária, a contratação desse jogador pro Fluminense. Completamente, eu tô falando na minha opinião, tá? Completamente fora de forma. Ele entrou contra o Grêmio fora de forma. E nulo na partida, nulo. Eu não sei pra que o Fluminense contratou esse jogador, mas enfim, pode voltar aí, pode dar a opinião de vocês também se quiserem, mas enfim, a contratação é desnecessária, só pra ressaltar aqui. Ele entrou no lugar do Ganso, né? Ele entrou no lugar do Ganso, só que realmente passou batido na partida. Eu nem ia citá-lo, até porque ele não jogou bem. Completamente, eu tô falando na minha opinião, tá? Completamente fora de forma, ele entrou contra o Grêmio fora de forma e nulo na partida, nulo. Eu não sei pra que o Fluminense contratou esse jogador, mas enfim, pode voltar aí, pode dar a opinião de vocês também se quiserem, mas enfim, a contratação é desnecessária, só pra ressaltar aqui. Ele entrou no lugar do Ganso, né? Ele entrou no lugar do Ganso, só que realmente passou batido na partida. Eu nem ia citá-lo, até porque ele
Não jogou bem, né? Tá Então, pesado, mano. tá pesado. E ele entrou no final, né, da partida, praticamente. Ele entrou aos 83. Então, Não, o jogador pra entrar no final, o técnico coloca o cara pra tentar decidir, né? botar Buscar um fogo empate, na né? partida, né? Botar fogo na partida. E não é o que acontece com o Ione Gonzalez de 2019, não é o mesmo Ione Gonzalez do ano de 2023, até porque quando ele veio pro Fluminense, a gente trouxe os números dele aqui, e se eu não me engano, desde que ele saiu pro Fluminense até agora a volta, acho que ele fez 3, 4 gols. Acho que 4 durante gols. a passagem. Eu lembro que a gente tinha falado que era 1 gol por ano. Exato. Então, tipo, é outro jogador e, como a gente disse, era uma aposta, só que sem grandes alardes, assim, pela contratação. Foi uma oportunidade de mercado, né? Tentou o Cleison, teve aquelas polêmicas, o Fluminense acabou desistindo da contratação, veio pro lugar dele o Ione Gonzalez, que já trabalhou com o Diniz em 2019, e teve seu ano de artilheiro, né? Seu ano mais goleador foi ao lado do Diniz em 2019, só que anos se passaram e praticamente é outro jogador, né? Mas é isso, o Fluminense acaba perdendo pro Grêmio. Dentro da arena, a gente não pode dizer que é um resultado absurdo, mas o Fluminense jogou mais que o Grêmio, o Tricolor Carioca foi superior ao Tricolor Gaúcho, e ainda teve esse lance polêmico aí do pênalti. Eu quero saber de vocês, rapaziada. Foi pênalti ou não foi pênalti, cara? Eu acho que eu levantei, só pra gente falar do pênalti, depois o Arthur faz a análise dele do jogo, mas, tipo, cara, já vou dizendo a minha opinião, foi muito pênalti. Foi cara, mais pênalti no Nino. Foi mais pênalti no Nino do que foi mais pênalti no Nino do que foi no Luiz Araújo. Cara, eu achei muito pênalti no Nino. Tipo assim, minha muito. mão, virtualmente. Aperta minha mão, virtualmente. Não tô fechando isso aí. Cara, porque, pô, se você analisar a imagem, desculpa, você vê que o Nino meio que já tá caindo, perdendo equilíbrio. Mas, cara, é um pisão, pô. É um pisão do Rodrigo Eli, se eu não me engano. É um pisão, pô, de cima pra baixo no tornozelo. Por mais que não tenha afetado a jogada, talvez o Nino não chegaria mais naquela bola. Tudo bem, já tava caindo, mas é um pisão dentro da área. Aquilo ali é falta em qualquer lugar, irmão. Não importa se o cara já ia perder a bola ou se a bola não tava mais em disputa. Aquilo ali é uma falta claríssima, irmão. Claríssima. Eu achei bizarro o VAR nem ter sugerido o juiz aí olhar no monitor. Foi bizarro mesmo. E a gente pode até colocar aí o Felipe Melo, que ficou puto, né? O diretor tem o vídeo aí engatilhado. E com razão, né? Com razão, mas teve consequências. Tem o vídeo aí, diretor, do Pitbull, que ele fez acusações gravíssimas, né? Forte, né? O vídeo tá na tela, Aí, ó. A cara dele. Tá mal, filho. Rapaz, acabou! Tem que ser preso! É covardia isso aí! Não vai receber! Isso não existe! Pô, foi muito pênalti, mano. Esse camarada Ele esperando o jogo acabar pra falar. Tá jogando acabar. Roubaram o Fluminense! Olha lá. Agora ferrou. Habla. Mano, e com o funkzinho do Flu tocando ficou engraçado, velho. Rapaz, acabou! E ó, Multado Felipe Melo. julgamento à vista, trouxe aqui o nosso diretor de informação. Foi enviado do STJD uma denúncia, né, de infração contra o Felipe Melo. Após a derrota do Flu contra o Grêmio, o jogador disse em vídeo que o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima deveria ser preso e que roubaram o Fluminense. Informação aí da TNT Esporte. Então vai ter consequências aí essa atitude do Felipe Melo. Estourou ali na hora, né? Cabeça quente ali, puto da vida. Mas, cara, foi uma justa acusação, na minha opinião, tá? Porque foi muito pênalti, irmão. Foi muito pênalti. E outra coisa, ele não chegou e falou tipo assim, pra detentoras de direitos, que a Plim Plim não chegou ali numa coletiva de imprensa pra detentora de direitos, e aí expressou sua opinião. Pessoal dele. Ele tava dentro de casa, ele até fala isso no vídeo, que não passou porque o vídeo é um pouquinho grande até, mas tipo, ele fala, rapaziada, meu direito e tal, liberdade de expressão, aquele cavanhaque dele gigante que tá ridículo aqui, mas liberdade de expressão. Ele fala isso, tá ligado? Deixa claro que a liberdade de expressão, que ele tá na casa dele, realmente tipo, no Instagram dele. Obviamente que ele fala, ele deveria ser preso e tal. Talvez tenha passado um pouco do limite.
Mas, realmente, cara, e mais uma vez bate naquele critério de que a arbitragem não tem critério nenhum em relação... Cada jogo acontece, um jogo de bola na mão acontece e o árbitro não dá pênalti. Tem outro jogo igual, daqui a 2 semanas dá pênalti. Falta critério na arbitragem. E a gente vai falar nisso, mais pra frente quando entrar no assunto do Flamengo, sobre linha de impedimento. Teve um lance aí do Grêmio, do gol lado do Grêmio. Cara, as linhas de impedimento aqui, o VAR tá marcando de uma forma que, sei lá, cara, deixa sempre a dúvida. Sempre fica na dúvida. A sempre câmera nunca é uma concreta. Cara, é uma câmera concreta. Bizarro. E a tecnologia do VAR feita manualmente é a mesma coisa que nada, até porque o ser humano é falho. Por isso que existe a tecnologia. E aí eles colocam a tecnologia para o ser humano fazer. Então, não dá para entender qual é o critério do VAR, porque as linhas são colocadas manualmente. Não é igual na Premier League, por exemplo, que é uma liga de primeiro mundo. Beleza que a gente está comparando com uma liga de primeiro mundo, mas a gente tem que usar ela de exemplo. Até porque se é a melhor liga do planeta Terra, é a nossa referência, a gente tem que utilizá-la de exemplo. Que as linhas são feitas no computador. E aí é totalmente diferente, porque a máquina ela não vai errar, de jeito nenhum. E eu acho que era isso que o Brasil tinha que fazer o quanto antes. Não só isso, mas também uma tecnologia que é muito antiga, que já é utilizada na Europa desde 2014, que é a tecnologia da linha do gol, do chip na bola, que se a bola passar, tem um reloginho do árbitro, o relógio apita e é gol, ele dá o gol. Já teve polêmica, isso é o mínimo já para começar. Já teve polêmica nesse campeonato, que foi aquela bola lá que o Lucas Piton chuta, o goleiro do Internacional faz a defesa, e aí tem gente que diz que a bola entrou, tem gente que diz que a bola não entrou, só que a verdade é que a gente nunca vai saber porque não tem essa tecnologia, coisa que já está no mercado há muito tempo, com a dona CBF, como sempre, né, atrasada, retrógrada, nessas decisões, principalmente arrogante, que vem tomando, arrogante, não sabe trabalhar. É incrível, e mais uma vez a tecnologia não ajuda de nada. Mas enfim, Arthur, diga aí seu comentário sobre o jogo, acabou que a gente foi cortando o assunto, mas fala aí. Cara, eu queria comentar uma coisa que veio aqui na minha cabeça agora, eu nem tinha pensado nisso enquanto eu escrevia as minhas anotações aqui sobre o jogo, mas eu acho interessante a gente comentar que às vezes, com o passar do tempo, a gente tem percebido um futebol cada vez mais automatizado. E cada vez mais, não diria engessado, mas às vezes a gente percebe que os jogadores perdem um pouco a essência do jogo, entendeu o meu ponto? Então às vezes a gente vê um jogador que poderia tentar alguma coisa diferente, mas ele acaba tentando passe por conta do estilo de jogo do treinador. O jogador ele poderia tentar um drible, tentar uma jogada muito mais incisiva e até um pouco mais plástica, mas ele pisa em cima da bola e tem que fazer a movimentação que o treinador pediu, porque o futebol, em determinados momentos, passou por algumas revoluções e algumas construções de mentalidade que eu acho que fizeram com que os jogadores ficassem muito refém do estilo do treinador. Isso não é ruim, tá? Não estou dizendo que isso é ruim, são modelos. Mas eu acho que é muito legal quando a gente tem dois treinadores muito mais funcionais do que posicionais, igual o Diniz e Renato Gaúcho se enfrentando. Recentemente viralizou uma entrevista do Vanderlei Luxemburgo, atual treinador do Corinthians, onde ele está debatendo com o Kleber Machado e ele fala a seguinte aspa: a nossa origem ou nosso estilo de jogo é empírico, ele vem da favela. O futebol brasileiro ele não é programado para pensar em dar um passe, é pensado para dar um drible. Eu acho que treinadores como Fernando Diniz, Renato Gaúcho, o próprio Dorival Júnior, o Jorge Jesus que passou aqui, eles dão essa prioridade ao drible e ao jogo das tomadas de decisão rápida. E é isso que encanta os torcedores. Isso foi o que fez o Fluminense encantar nesse período do ano. Isso foi o que fez o Flamengo de 2019, por exemplo, encantar tanto. O jogo bonito, o jogo solto, o jogo que tinha movimentação. E quando existem dois treinadores com essas ideias e eles batem de frente, fica um jogo muito interessante. E é isso que a gente pode ver, por exemplo, no time do Fernando Diniz, no Fluminense, nesse jogo, em relação à movimentação, por exemplo. Porque o Vini até comentou aqui do jogo pela esquerda. O jogo do Fluminense ficou muito pela esquerda. A gente cita sempre o Marcelo aqui, que é um personagem muito importante. A gente citou o Keno, que é um personagem muito importante nesse jogo. E a gente também citou o John Arias, que mesmo marcado, vem fazendo uma temporada brilhante pelo Fluminense. Então a gente vê o Fernando Diniz jogando esse jogo totalmente pro lado esquerdo, para trabalhar a bola ali naquele estilo de aglomerar muitos jogadores quando a bola está em um lugar. O que fez o Samuel Xavier em alguns momentos atuar até pelo meio, né? Quem assistiu ao jogo, acho que o Lucão pode falar até melhor, torcedor do Fluminense, em diversos momentos o Samuel Xavier vinha construir pelo meio para poder participar das jogadas e poder estar mais próximo da bola. Então, cara,
é muito maneiro ter esse estilo de jogo e ter essa, não sei se é competitividade de estilos, mas ter de volta esse estilo um pouco mais funcional e menos posicional, que deixa os jogadores mais soltos. Eu acho que se a gente tiver que pontuar algumas coisas ruins do Fluminense, eu gostaria de pontuar 2, tá? Eu acho que o sistema defensivo do Fluminense acabou pecando em algumas vezes, parecia estar um pouco desconcentrado em alguns momentos, tanto que, se eu não me engano, o próprio Samuel Xavier fala isso na entrevista pós-jogo. Ele fala, cara, a gente jogou bem, foi muito bem no ataque, mas acabou dando mole na marcação e tomamos 2 gols. Acho que isso é basicamente o comentário que reflete o que foi o jogo. O Fluminense foi superior ao Grêmio, dominou, mas acabou dando mole na marcação e sofreu 2 gols. E outra coisa que eu queria bater aqui na tecla, e aí vai doer um pouco aqui no meu coração, eu queria falar sobre o Paulo Henrique Ganso, cara. Eu acho que chegou o momento, talvez, do Ganso ir pro banco, sabia? Eu não sei até que ponto as dores, que fala-se muito do pé do Ganso, realmente incomodam o jogador. Se te plantar. Não sei até que ponto te influencia. É um jogador lá no posição onde a bola passa muito por ele, toca na bola a todo momento, corre a todo momento, ele tem que estar conectado ao jogo. E isso, inevitavelmente, vai atrapalhar o jogador. Além disso, o que eu falei da defesa também vale para o Ganso. Em alguns momentos, o Ganso parecia estar desconectado do jogo. E o Léo Fernandes, que é o substituto do Ganso, contra o Flamengo, ele entrou bem. Eu estava no estádio do Fla-Flu, fez um bom jogo. O LF citou aqui, também foi bem contra o Grêmio. É um jogador que dá outras características para o Fluminense também. E eu acho que traz uma versatilidade que o Ganso não tem. O Ganso é um jogador que ele se apoia muito no estilo dele, né? Um meio pifador que controla o jogo, mas que é mais cadenciador. O Léo Fernandes é um jogador muito mais incisivo, né? Muito mais agressivo. Chuta de fora, vai lá na frente, briga e corre e tudo mais, pode cair pela ponta. Então, não sei, queria ouvir vocês também, se a galera do chat puder participar, vai ser maneiro. Será que tá na hora do Paulo Henrique Ganso ir pro banco, até mesmo para poupá-lo para as fases mais agudas da temporada, né? Porque se as dores realmente estão incomodando muito o jogador, por que não parar, tratar agora, para quando chegar na fase aguda da Libertadores, por exemplo, uma quarta de final, vai que o Fluminense passa para semi, vai que o Fluminense chega na final, você vai querer ter o Ganso baleado ou o Ganso 100%, né? Eu acho que fica o questionamento. Justo, cara, acho justo ele pegar um banco agora. Não tá jogando tão bem quanto estava no começo da temporada. E o Fluminense é um time muito intenso, né? O time do Diniz é sempre aquela intensidade. Então acho justo, não acho nada absurdo não ele pegar um banco. A qualidade do Ganso é inegável, né? A gente não precisa chegar aqui e perguntar se o Ganso tem qualidade ou se não tem. Mas em relação a isso, por exemplo, o Arrascaeta ele ficou um tempo no banco do Flamengo quando ele estava com aquela inflamação no pubis, né? Inflamação é algo que você não tem um tratamento que daqui a 2 semanas ele está 100% e é isso. Não é assim, é tratado de pouco a pouco, com fisioterapia, com tratamento específico no local, até porque a inflamação, se você trata e não tiver 100% para entrar em campo, o jogador é um cara que corre por 10 km por jogo, por exemplo. Então, se você tratar, mas não tiver 100% curada, não adianta de nada. Vai voltar as dores, porque é uma inflamação. Vai inflamar de novo e aí ferrou. Eu acho que é um momento que tem como. Talvez não colocar o Ganso como tipo assim, reserva de nem entrar em campo, mas tipo, colocar ele na parte final do jogo para jogar, até porque a gente sabe da qualidade que o Ganso tem. Vem fazendo uma temporada absurda, até cotado na seleção, ele foi cotado nessa temporada. Era um líder, né? É um líder dentro de campo com o Fluminense, só que essas dores estão incomodando. Você vê que ele joga menos com a bola, ele volta menos para marcar, ele vai menos rápido para o ataque. Então são coisas que ele não desaprendeu a jogar de uma hora para outra. Mais uma vez as lesões atrapalham o Ganso na carreira dele, que é uma maldição que ele vem trazendo desde 2012, 2013 ali com o Santos, infelizmente, né? Porque é um jogador que tinha um potencial absurdo, né, para ser alcançado, infelizmente não conseguiu alcançar, e mesmo assim é um jogador muito decisivo, é diferente. Sim. Mas é isso, eu acho que hoje em dia ele é banco sim, o Léo Fernandes, até porque nesse estilo aposicional que o Fluminense tem, o Léo Fernandes cai muito bem do meio para a ponta do que o Ganso, por exemplo, porque ele tem a velocidade,
Ele é ligeiro, ele sabe, ele é liso, ele dribla, parte pra cima. Ele tem muito mais as características do Kennedy do Arias do que o próprio Ganso. Sim. Então, nesse estilo aposicional que vem acontecendo ali, aquela fileira dos três, Léo Fernandes, Keno e Arias, eu acho que conseguem rodar muito bem ali. Os três municiam muito bem o Germancano ali na frente, talvez numa jogada dele de fundo e tal. Então, basicamente isso, rapaziada. O Ganso hoje é reserva. Mas ele 100%, ele é titular absoluto nesse time. Não, concordo. E ó, o Fluminense joga no sábado agora. E o Lucão já colocou aqui no chat que vai estar presente. 3-0. Fluminense e América Mineiro, lanterna do campeonato, né? Coisa linda. Em sábado às 18h30 no Maracanã. Então quinta-feira a gente vai com aquele palpite aí pro Fluminense, mas já adianto que com o Lucão no estádio, Fluminense em casa contra o Lanterna, acho que o Fluminense vai passar o carro. Ó, mais comentários aqui. Lucão, o próprio Lucão. Fluminense fora de casa é complicado, mas jogou bem ontem. Aí tem um comentário dele falando sobre o jogo, né, que vai estar presente. Esse gol do Fred de voleio foi no 5x4 em 2011. Aí, LF. Aí ele completa. A assistência que o Soares deu pro primeiro gol é surreal. Lembra muito meu auge jogando bola. Quem viveu sabe. E depois ele coloca Ganso hoje é banco. É isso aí. E frisou hoje, né? Porque a gente sabe... Não, perfeito. 100% esquece. Mas olha só.